semestre. Aqui, vamos lá. Só me digam se vocês estão visualizando a minha tela, por favor, aula remota 25. Nem é 25, né? Deixa eu arrumar aqui. Sim, tá aparecendo. Sim, né? 27/11, estamos nos exercícios da página 59 e 60, tá? Caso o aluno não tenha assistido aí aos vídeos, fiquem tranquilos, né? Que eu vou fazer passo a passo para vocês aí. Média, moda, mediana, a variância e o desvio padrão, ok? Então, vamos lá. Esse quadro aí, pessoal, é do exercício 1 da página 59. Ele diz o seguinte: a tabela a seguir apresenta a distribuição de frequência dos tempos de espera para ser atendido no caixa de um banco, de uma amostra de 100 clientes. Então, eles observaram lá no caixa do banco quanto tempo demora para atender cada cliente, tá? De 0 até 10 minutos, 10 clientes foram atendidos dentro desse espaço de tempo. De 10 até 20 minutos, 42 clientes. De 20 até 30 minutos, 24 clientes. De 30 a 40, 11 clientes. De 40 a 50, 8. E de 50 a 60, 5, tá? Então, essa é a tabelinha que foi fornecida. Eu só transformei aqui para a gente não se perder no meio de tantas informações, tá? O que ele pedia? Na letra A, ele pediu para fazer o histograma que representasse essa distribuição e depois o polígono de frequência. A gente não vai focar nisso hoje, tá? Então, eu já expliquei para vocês, né? O que seria o histograma. A gente pega e faz lá, né? Vem aqui, ó. Por exemplo, aqui é a frequência, né? E aqui é o tempo. Nós temos pessoas aguardando aí para entrar. Deixa eu só autorizar a entrada. Espera só um minutinho que está admitindo. Foi. Não, falha. Deixa eu ver, admitir de novo. Acho que agora entrou. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Entrou. Aí, então, por exemplo, né? De 0 até 10 minutos, tá? Que seria os 10 minutos. A gente subiria uma barrinha até 10 clientes, né? Depois de 10 até 20, subiríamos uma barrinha até 42 clientes. Depois, de 20 a 30, seria a barrinha do 24. De 30 a 40, seria um pouquinho acima do 10, que seria os 11 ali, né? Depois, sucessivamente, até terminarmos, mas como a prova aí é de alternativa, eu não coloquei esse tipo de questão, né? Aí até 50 minutos nós temos 8, um pouquinho mais para baixo aqui, e de 50 a 60 minutos nós teríamos 5, um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Esse daqui é o histograma. Depois, na letra B, ele pede para fazer o polígono de frequência, que é aquele que a gente vai dividindo cada um desses quadros ao meio, né? E faz aquela reta assim, ó. Aí sobe, desce, e desce mais um pouquinho até o final lá, até a metade aqui, né? Então, nós temos aí a letra A e a letra B. Mas o foco principal aqui não é esse hoje, tá? O foco principal está na letra C. Na letra C, ele pede para calcular a média, a moda, a mediana, a variância e o desvio padrão. Então, é isso que a gente quer, que eu quero focar com vocês. Não sei se todo mundo conseguiu assistir, né, ao vídeo que eu faço sobre medidas de tendência central, tá? Então, ele começa lá no exemplo, quer ver qual foi o exemplo que eu utilizei? É o exemplo que está na página 56, né? Era uma tabelinha de salários e ele pedia para descobrir o salário médio. Então, qual foi a conta que a gente iniciou, quem assistiu ao vídeo, né? Qual foi a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem, quem assistiu ao vídeo? É achar esse ponto médio, tá? O que é esse ponto médio? É uma referência aqui ao intervalo. Então, para quem não sabe, por exemplo, se a gente estiver falando na primeira classe aqui, o 0 é o limite inferior e o 10 é o limite superior. Para achar o ponto médio, eu somo os dois e divido por 2.
Então, esse ponto médio, ele varia aqui, dependendo da classe, tá? Por exemplo, vou fazer da primeira classe. 0 mais 10 dá 10. 10 dividido por 2 dá quanto, galera? 5, mas isso você tá falando é só os minutos, não é para pegar a frequência, não? Não, por enquanto ainda não, só os minutos. Tá. Tá? Então, o ponto médio. Então, 0 mais 10 dá 10. 10 dividido por 2 deu 5, tá? E aí eu vou pro próximo, ó. 10 mais 20 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15, tá? Depois, 20 mais 30 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. Vocês já estão conseguindo enxergar alguma relação de um número para o outro? Varia de 10 em 10. Varia de 10 em 10. Muito bem, Ti. Óbvio, né? Lá também está variando de 10 em 10. Então, quando a gente estiver falando sobre esse ponto médio, ele vai ter sempre uma ordem crescente, né? E sempre aí no mesmo valor, tá? Óbvio, se vocês quiserem continuar a continha, pode ir fazendo as continhas e dividindo por 2. Mas se quiserem usar a lógica, fica a critério de vocês, né? Por exemplo, a próxima eu já sei que é 35. Da onde que surge o 35? 30 mais 40, que dá 70, e 70 dividido por 2 é 35. O próximo, por exemplo, seria 40 mais 50, que dá 90, que dividido por 2 dá 45. E por fim, 50 mais 60, 110. 110 dividido por 2, 55, tá? Aqui não tem total, certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Tá bom. Deixa eu só autorizar, os alunos estão acordando, descobrindo, hoje é aula de matemática, não é de história, né? Então, vamos lá. Média, tá? Como é que a gente vai fazer a média? Prestem atenção. Fez o ponto médio, vai pegar o ponto médio e multiplicar pela frequência, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o 5 vai multiplicar por 10, tá? Depois, o 15 vai multiplicar por 42. Depois, o 25 vai multiplicar por 24. O 35 vai multiplicar por 11. O 45 vai multiplicar por 8. E o 55 vai multiplicar por 5, tá? Tudo isso será dividido por 100. Por que por 100, professora? Porque eu tenho 100 clientes que foram analisados. Esse 100, ele surge justamente do total da minha frequência, tá? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não, tá ótimo. Então, agora vamos multiplicar, tá? Já estou com a minha calculadora a postos aqui, tá? Vamos lá. 5 vezes 10, essa é fácil. 50. Vamos lá. 15 vezes 42. 15 vezes 42? Dá 630. 630. Muito bem. Mas, agora vamos fazer 25 vezes 24. Vê quanto é que dá aí. 600. 600. Muito bem. Mais 35 vezes 11. Vê quanto dá essa. 385. Muito bem. 45 vezes 8. Quanto dá essa? 360. 360. Mais 55 vezes 5. 275. Isso. Tudo isso dividido por 100, tá? Minha reta ficou bem torta aí. Vamos somar tudo. Então, eu já estou aqui com 275 na minha calculadora, mais 360, mais 385, mais 600, mais 630,
e mais 50. Quem somou tudo deu quanto? Vou tomar uma aguinha, enquanto vocês me digam quanto deu. Quanto deu a soma de tudo? 2.300. Muito obrigado, Pedro. 2.300. Que dividido por 100, né? Corta o 00, vai ficar 23 minutos, tá? O que que é isso? Em média, né? Nesse banco, o cliente é atendido em 23 minutos. Em média, tá? Foi a primeira continha aí que a gente fez. Média. Alguma dúvida de como calcular a média? Não. Não? Só fica a dúvida se esse tipo de questão cai no Enem. Cai, Tiago, cai, tá? Ai, que tristeza. Mas não é muito comum cair aqui em classes, tá? Não é muito comum cair em classes. O que é mais comum é o que a gente viu no ano passado, Ah, né? não. Aí é fácil. Aí é mais fácil, porque aí é só multiplicar e depois dividir, né? Porque se cair todos esses números, não dá certo. Então, mas a única coisa que aqui é diferente, que é mais trabalhoso, né? É que a gente tem que fazer o ponto médio. Quando aqui a gente já tem valores inteiros, a gente não há necessidade de fazer o ponto médio. Tá bom. Bom? Bem, vou apagar as minhas flechinhas aqui, tá? E tudo bem? Posso apagar a média aí? Vou apagar, tá? Vamos lá. Depois da média, ele pediu para calcular a moda. Ele pediu para calcular a moda, tá? Gente, a moda é o mais fácil, tá? A moda é o que tem a maior frequência. Quem desses daqui tem a maior frequência? É 10 a 10 a 20. 19. Isso, É, então. 19. Por que até 19? É porque lembra que é um a menos, mas aí a gente nem considera assim, tá, tia? A gente considera que é a classe, né? Que vai de 10 até 20, tá? A gente nem considera o 19, a gente considera o 20, tá? Não sei se todo mundo assistiu aí o vídeo, né? Mas lá na apostila ele fala que a gente tem que fazer o ponto médio para chegar num valor fixo, tá? O ponto médio dessa classe a gente já fez, ó, que é o 15. Então, a moda é ser atendido em 15 minutos, tá? Quem é que tem a maior frequência? É aqui, ó. A gente olha o 42, mas anota a classe. Então, é de 10 até 20, fazendo o ponto médio dele, dá 15 minutos. Então, nós já temos duas informações, né? Em média, eles são atendidos em 23 minutos, né? Uma medida de tendência central. E a moda é de 15 minutos, né? Então, está na moda ser atendido aí em 15 minutos, porque ele tem a maior frequência. Tudo bem até aqui? Sim. Então, tá. Agora, gente, nós vamos ao que dá um pouquinho mais de trabalho, que é a mediana, tá? Essa formulazinha da mediana aqui, ó, tá aqui em cima. Deixa eu até ampliar ela um pouquinho mais. Nós iremos utilizar essa fórmula aqui da mediana. Peraí que a professora deixou ela torta. Tá? Então, essa daqui é a fórmula para calcular a mediana. O que é uma mediana mesmo? Lembra? É o que está no meio. Lembra? Ó, a mediana... Ah, tá. De tipo, se for ímpar é exatamente no meio do meio, né? Que é aquele negócio lá das outras, das mais básicas, né? Não Isso mesmo, Fabrício. Quando é naquelas mais básicas é fácil, né? Porque se for ímpar, é o número que está exatamente aqui no meio, né? Se for par, você joga 50% para lá e 50% para cá e faz a média dos dois valores. Isso se os dados não tivessem em classes, tá? Quando estão em classes, dá um pouquinho mais de trabalho, que é essa aqui, tá? Bem,
Não sei se todo mundo assistiu ao vídeo, né? Mas para calcular a mediana, é preciso aplicar essa formulazinha aí, tá? Na apostila tem um exemplo na página 57, que é o mesmo dos salários lá, e que eu fiz também no vídeo com vocês, tá? Depois fica aí como sugestão para assistir, tá? Para calcular a mediana, então, para calcular a média, eu precisei deste ponto médio aqui, né? Para calcular a mediana, eu vou precisar de duas colunas. Uma coluna é a porcentagem, que a gente viu na última aula, e a outra coluna é a porcentagem acumulada. Daqui a pouco eu explico para que serve cada uma. Primeiro passo é calcular a porcentagem e o segundo passo é a porcentagem acumulada. E depois eu explico aonde é que nós vamos utilizar isso na fórmula, tá? Bem, para calcular a porcentagem, esse daqui é muito fácil, porque a porcentagem é por 100, né? Então, essa está muito fácil, porque foram 100 clientes, está mais fácil de fazer isso. Mas como é que calcula a porcentagem mesmo? Quem lembra como é que eu faria para calcular a porcentagem? Alguém lembra? Ó, vamos lá. Para calcular a porcentagem. Vou marcar uma pecinha roxa aqui, ó. Eu pegaria os 10, que é a frequência, dividiria pelo total, que é os 100 clientes, aí daria 0,1 e multiplicaria por 100 para chegar na porcentagem. Então, neste primeiro aqui, ó, seria de 10%, tá? Ok. Ok? É que essa é fácil porque é dividido por 100. Aí o Pedro caiu. Peraí que eu só estou autorizando ele a entrar. Pronto, já autorizei. O próximo, como é que calcularia lá? A de 10 até 20 minutos. Pega o 42, divide por 100, 0,42, e aí multiplica por 100. Então, esse dá 42%. Então, essa tá muito fácil, porque a divisão está sendo 100%. Então, é o que eu ia perguntar. Quando você divide pela frequência, tipo, do total, né? O total da frequência, isso mesmo, Fabrício, tá? Essa tá fácil porque é 100 usuários, então é bem facinho, tá? Por exemplo, qual que é a porcentagem de 20 até 30 minutos? De 20 a 30 minutos. Isso. 24%. 24%. Ah, agora entendi. É que essa tá facinho. Quanto tá. A 40. É 11%. 11%. 8%, 5%. Isso. E óbvio, quando eu somar tudo isso, vai dar 100%. Certo? Fechou aqui. O que era acumulada, para quem não lembra, tá? O primeiro valor copia, então copio aqui os 10%. Na próxima linha, eu somo. Eu tinha que somar na diagonal. Eu fazia essa soma aqui. Então, 42 com 10 dá 52. Tudo bem. Depois, 52, eu somo com o 24. 52 com 24 dá 76, tá? 76, agora eu somo com 11. 76 com 11 vai dar 87. 87 eu somo com 8. 87 com 8 vai dar 95. E aí eu finalizo com o 95 mais 5, que dá o 100%, tá? Então, essa é a porcentagem acumulada, tá? Toda vez que acumula, você vai somando na diagonal, ok? Para que Não precisa preencher o último quadradinho ali do acumulado? Não precisa, vou pôr um tracinho, não precisa pôr o total aqui, tá? Não precisa, não. Não pode somar 100 mais 100 para dar 200. Não, aí já não soma mais, tá? Vai até o 100%. Para que eu faço essa acumulada? Qual é o objetivo dessa acumulada? Como o Fabrício perguntou aí no início, o que era a mediana mesmo, professora? É aquele valor que está exatamente no meio.
Os 50% eu deixo metade para um lado e metade para o outro. Então, aqui, quando a gente fala de classes, para a gente aplicar essa fórmula aqui, e eu já vou explicar o que cada um representa, eu preciso, tá? Eu preciso saber aonde que está os 50%, em que classe que está esse 50%, tá? E como é que eu descubro isso? Aí a professora vai fazer um adendo aqui, tá? Como é que funciona isso? Na primeira classe, nós estamos falando de 1, tá? Até 10%. Então, na primeira classe, nós temos de 1 até 10%, tá? Na segunda classe, depois do 10, vem o 11. Então, nós temos aqui de 11 até 52%. Por isso que a gente acumula uma ideia de como é que estão organizados esses dados. Na próxima, nós temos de 53 até 76%, tá? Na próxima, 76 seria do 77 até o 87%, né? Na próxima, seria do 88 até o 95%. E aqui nós teríamos de 96 até 100% dos dados, tá? De 96% até 100% dos dados, tá? Por que que eu fiz isso? Eu quero saber aonde está os 50%. Quero saber em que classe está os 50%. Pergunto para vocês, entre 1 até 10, os 50% está aí? Não. Não, tá no segundo. De 1 até 52, ou de 1 não, de 11 até 52, os 50% está aí? Sim. Sim. Então, eu posso pegar aqui, ó, vou marcar uma marca-texto aqui, ó. Essa daqui é a minha classe mediana, tá? Na hora de substituir lá na fórmula, esses valores que eu estou destacando na cor amarelo, que serão levados em consideração. Eu vou deixar o meu lápis bem fininho para ensinar vocês o que cada um desses daqui determina, tá? O LI minúsculo é o limite inferior da classe mediana. Então, o LI minúsculo é esse 10 aqui, tá? O LI maiúsculo é o limite superior da classe mediana, é esse 20 aqui, tá? O FRI minúsculo é a porcentagem da classe mediana, tá? É o quantos por cento que está aqui envolvido, ó. É esse 42. Esse é o FRI. Aqui, ó. É a porcentagem da classe mediana. O FRI minúsculo. Tá? E o FRI maiúsculo seria a soma das porcentagens anteriores à classe mediana. Nesse caso aqui, a gente só tem uma linha. Então, tenho só o número 10 aqui. Esse daqui é o FRI maiúsculo. Professora, se isso tivesse tipo na quarta linha, esse FRI maiúsculo, você teria que somar todas as porcentagens anteriores. Tudo bem? Sim. Sim? Então tá bom. Depois, eu acho que eu tenho uma foto que tem cada um desses nomes para que vocês não esqueçam. Então aí eu posso mandar lá no grupo para vocês, tá? Tudo bem, gente? Eu agradeceria, pronto. Nossa, isso parece muito típico de uma segunda fase. Nem sempre estatística. Sabe onde vocês vão ter mais estatística? Na disciplina de estatística no ensino superior, entendeu? É mais comum do que. Segunda fase, eles judiam mais na parte de geometria. Ai, nem me fala. Bem, vamos substituir lá, tá? O MD aqui da fórmula é a mediana, então esse é o único que a gente não substitui nada. Vai fazer aqui embaixo, ó. MD menos LI minúsculo.
LI minúsculo vale 10. Dividido por os 50%, tá? Depois a gente pode tirar a porcentagem, menos FRI maiúsculo, seria a soma das porcentagens anteriores à classe mediana. Nesse caso aqui, é de 10%. Isso é igual. O LI maiúsculo é o limite superior da classe mediana, que nesse caso é 20, menos o LI minúsculo, tá? É o limite inferior da classe mediana, que nesse caso é 10. Dividido por o FRI minúsculo, é a frequência em porcentagem da classe mediana, que nesse caso é de 42%. Na próxima passagem, a gente já pode arrancar essas porcentagens aí, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos organizar agora essas ideias aqui, ó. MD menos 10 sobre 50 menos 10 vai dar 40. Já pode tirar o símbolo de porcentagem. 20. Professora, só peraí. O FRI maiúsculo é a porcentagem do anterior? É a soma das porcentagens anteriores. Tá? Beleza. Beleza? E MD, 40. Aqui, ó, 20 menos 10 dá 10. E deixa só o 42. Pode tirar essa porcentagem aí, tá? Bem, vamos lá, vamos aplicar a regrinha, ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Cuidado que o 42 tem que aplicar a distributiva, tá? 40 vezes 10 vai dar 400. O 42 vai multiplicar o MD e o 42 vai multiplicar o menos 10, tá? 42 vezes MD, 42 MD. 42 vezes menos 10, menos 420, tá? Agora, o 420 está negativo, o oposto é positivo. 42 MD é igual a 400, o 420 virá positivo. 42 MD é igual a 400 mais 420 vai dar 820. O 42 está multiplicando, passa dividindo, tá? Vamos dividir esses dois valores aí. 820 dividido por 42, tá? Dá 19,5. 19,5 minutos, tá? Que eu sei que não tá dando para enxergar os minutos, mas é 19,5 minutos. Com isso, a gente termina as 3 atividades aí de medidas de tendências centrais. Quais são elas? Média, que foi aquele primeiro continha que a gente fez, que foi 23 minutos, né? A moda, que foi a mais fácil. Nossa, ficou horrível o meu M aqui, peraí. A moda, que foi a mais fácil, que é só olhar quem tem a maior frequência, né? Que foram 15 minutos. E essa que realmente a mediana é a mais trabalhosa, né? E aí ela vale 19,5 minutos. Tudo bem até aqui? Tudo pronto. Tudo. Agora, eu vou apagar essa bagunça aqui e nós vamos falar sobre a variância e o desvio padrão, tá? A variância, gente, lá na apostila tem um exercício resolvido, inclusive. Mas nós vamos fazer esse com bastante calma, sem pressa. Vou apagar só essa... Mariuxa, Thiago. Só para eu lembrar, frequência relativa é o que mesmo? Então, geralmente, a gente deixa ela na relativa, a gente trabalha com a forma ou fracionária ou decimal, tá? Então, por exemplo, aqui é claro que é por 100, então deu todas tranquilas. Mas a frequência relativa é aquela que, assim, vamos supor, eu tenho 4 do total de 40.
e aí dá o 0,1, tá? Ah, tá. E aí eu geralmente ponho outra coluninha, que é a porcentagem, e isso daqui vira 10%. 10%. Tá certo. Relativa é de ser em relação a alguma coisa, né? Isso que é a frequência relativa. Bem, ok? Nós vamos agora falar sobre a variância. Então, nesse exercício, já fizemos a média, a moda e a mediana. Vamos para os exercícios de medida de dispersão, tá? Vocês, por exemplo, estão aí observando as intenções de votos, né, para a Prefeitura de São Paulo. Tem falado isso todos os dias lá no jornal. E aí eles falam assim, ó, a margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, tá? O que é isso quando a gente fala de dados estatísticos, tá? É o nosso desvio padrão, tá? Quando a gente trabalhou isso lá no ano passado, eram até 2 jogadores de basquetes, né? Que a gente fez esse exercício. E aí, ele tinha um desvio padrão menor do que o outro. O que é isso? O que é ele ter um desvio padrão menor que o outro? É que ele faz os pontos mais ou menos sempre iguais nas partidas. Então, por exemplo, se a média dele são 17 pontos por partida e o desvio padrão é 1, ou ele vai fazer 16 ou ele vai fazer 18 pontos naquela partida, né? Se você já tem um outro jogador que o desvio padrão é 3, né? Ele pode, numa partida, em vez de fazer 17, ele fazer 3 a menos, né? Que seria 14, ou em uma partida ele fazer até 20, né? Então, é um jogador que não é tão regular quanto o jogador que tem um desvio padrão menor, tá? Bem, como é que calcula essa variância? Ela dá um pouquinho de trabalho, e aí nós vamos fazer com calma, por isso que eu disse que a gente ia fazer com bastante calma, mas ela não é impossível de se fazer, não, tá? Então vamos lá. A variância é assim, gente. Eu não sei se aqui em algum lugar. Ah, tem uma fórmula aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. É assim, ó. O x1 menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência FI, aí depois mais x2 menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência, depois o x3 menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência, e isso vai para o infinito, né, até o xn, dependendo da quantidade do x aí que tiver, menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência. Sempre dividido pelo total de dados, que é o que a gente chama de N, tá? Nesse exercício, quem é quem? Quem é esse x1, x2, x3, xn? São os nossos pontos médios, tá? Então, é esses pontos médios aqui que a gente irá trabalhar, tá? Então, quem é esse x1, x2? O primeiro é 5, depois o segundo é 15, depois o próximo é 25, depois o próximo é 35 e assim sucessivamente, tá? E quem é esse FI, que é a frequência? Para cada ponto médio, você tem uma frequência diferente, tá? E qual é esse X aqui com um tracinho em cima? O que é isso daqui? É a nossa média, tá? Então, nesse exercício aqui, a nossa média foi 23, tá? Vamos lá. X1. Quem é o nosso X1 nesse exercício? É o primeiro ponto médio. 5. 5 menos 23 elevado ao quadrado, vezes a frequência. Qual é a minha frequência do 5? 10. 10. Muito bem. Mais x2. Quem é o próximo ponto médio? 15. 15. Muito bem. Menos 23. O 23 é sempre igual, tá? Que é a nossa média. Vezes a frequência. Qual é a frequência desse? 42. 42. Mais, quem é o nosso X3? 25.
25, muito bem. Menos a média, que é 23, elevado ao quadrado, vezes a frequência. Quem é a minha frequência? 24. 24. Muito bem. Mais. Quem é o próximo ponto médio? É 35. 35. Menos 23. Muito bem. Isso. Ao quadrado. E vou multiplicar por 11. 11. Próximo. Quem é o próximo ponto médio? 45. Subir um pouquinho aqui. 45 menos 23 elevado ao quadrado vezes 8. E o último ponto médio? 55 menos 23 ao quadrado vezes 5. Sim. Tudo isso dividido por 100, tá? Então, vamos primeiro fazer as subtrações. Por isso que eu disse para vocês, a gente vai fazer com bastante calma a variância. Então, vamos fazer a subtração. Tenho R$ 5 e devo 23. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar dinheiro ou dívida? Dívida. Quanto? 18. Isso. Ao quadrado vezes 10. Próximo. Tenho R$ 15, porém estou devendo 23. Se eu for lá e pagar, me sobra dinheiro ou dívida? Dívida. De quanto? De 8? 8. Tudo bem. É, isso mesmo. Ao quadrado vezes 42. Mais. Essa é facinho, ó. 25 menos 23, 2. 2. Então, 2 ao quadrado. Vou deixar entre parênteses só para a gente não confundir. Isso vai multiplicar por 24. 35 menos 23. Quanto dá essa? Dá 12. 12. Elevado ao quadrado vezes 11. 11. Esse eu tirei o parênteses, do outro eu não tirei. Deixa eu tirar desse daqui também, que quando dá positivo, deixa eu tirar do parênteses. Próximo. 45 menos 23. 45 menos 23. Dá 22. Ao quadrado vezes 8. E nós estamos aí chegando ao final. 55 menos 23. 32. Ao quadrado vezes 5. Isso é dividido por 100, tá? Vou deslocar um pouquinho aqui meu quadro. Neste momento, galera, vou fazer todas as potências. Lembrando que base negativa, expoente par, fica positivo, tá? Quanto dá 18 vezes 18? Acho que é 324. Deixa eu conferir. Bem, isso mesmo, Tita, certinho. Tá certo. Tá certo. 324 vezes 10. Muito bem. 8 vezes 8. 64. Isso é fácil. 64. 2 vezes 2. 4. Vezes o 24. 12 vezes 12. 144. 144 vezes 11. Muito bem. 22 vezes 22. 484. Muito bem, vezes 8. E por fim, 32 vezes 32. Dá 1024. Vezes o 5. Tudo isso dividido por 100. Estamos quase no final, tá? 324 vezes 10, essa é fácil. 3.240, certo? Agora, 64 vezes 42. 2.688. Isso. Mais 4 vezes 24. Essa é fácil também. 96. 96. 144 vezes 11. 1584. 484 vezes 8. 3.000. 872. Muito bem. E 1024 vezes 5. 5.120.
Isso. Vou subir mais um pouquinho aqui. Tudo isso será dividido por 100. Agora, gente, só somar tudo. Somem tudo aí para mim. Vamos ver quanto é que dá. 5.120. Vamos ver se a gente vai dar o mesmo valor. Vai bater aí. Somem todos os valores para mim. Eu já somei. Quando vocês tiverem a resposta aí, me fala, por favor. Dá 16.600? Muito bem, Pedro. 16.600, certinho. Meu Deus, 166. Oi? Ah, entendi. Eu dividi por 100 já. Já está na resposta final. É tipo assim, já está querendo entrar no bonde. Entendi. Muito bem, tá? A variância, por enquanto, não tem nenhum sentido para a gente, né? Com relação a minutos, porque a gente está falando aí de uma situação de atendimento, né? Que leva aí quem é atendido mais vagarosamente é atendido em 60 minutos. Tem um número maluco, né? 166, que, né, não tem ainda muita relevância. Por isso que a gente tem que fazer o desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? E aí, nós faríamos a raiz quadrada de 166. Desvio padrão é igual. Podem fazer aí na calculadora. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Tira a raiz quadrada de 166. Professora, aí no caso tem que apresentar o resultado, tipo, fatorado, né? Porque na hora a gente não vai ter o bagulho, tipo, pra... Aí é assim, Fabrício, se caso, né, lá na prova não tá te dando alguma informação e tal, seria o fatorado, né? Tipo, você vai decompondo e tal e chega no fatorado. Mas aqui eu quero transformar num número para que vocês entendam o que é esse desvio padrão. Então, aqui, ó, dá 12,88. Então, aproximadamente 13 minutos. O que é esses 13 minutos, tá? Em média, as pessoas são atendidas em 23 minutos, em média. Se o desvio padrão é de 13 minutos, a grande maioria ou é atendida aqui em 23 menos o 13, ou em 23 mais o 13. Se a gente pegar o 23 e menos o 13, daria 10 minutos. E se a gente pegar o 23 e somar o 13, daria 36 minutos. Então, a grande maioria, tá, das pessoas lá no banco são atendidas entre 10 até 36 minutos. Então, isso é uma margem de erro em relação à média. Medidas de dispersão, o quanto o público se dispersa em relação à média. Certo? Certo. Faz sentido se você olhar esse tempo, de 10 a 36, quando você olha a frequência na tabela. Isso, é isso. Realmente, os tempos maiores têm menos. E aí, assim, hoje no ensino médio a gente ainda não discute isso, né? Mas depois, lá no ensino superior, vocês vão discutir que acho que é 95, alguma coisa lá no superior. Se você somar 2 desvios e tirar 2 desvios, você tem quase 100% dentro dessa margem de erro, somando 2 desvios e tirando 2 desvios. E aí vocês vão estudar isso dentro da estatística, mas isso é visto lá no ensino superior. Certo? Certo. Então, assim, gente, esse exercício 1, né? Se tivéssemos em sala, seria o exercício ideal para trabalhar, porque ele fez toda a discussão, média, moda, mediana, desvio padrão e variância, tá? Agora, como de sempre, eu vou dar um intervalo para vocês, para absorver tudo isso que eu passei de informação, né? E aí, quando a gente retornar, eu vou fazer mais alguns exercícios aí dessa página 59 e a 60, que é a última página aí de exercício da apostila. Certo, turma?
Certo. Então, tá bom. Então, deixa eu parar de compartilhar a tela, parar a minha gravação, e a gente retorna